Shalom, 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 dear friends. Shalom, caros amigos. I want to come to you this morning Eu venho até vocês nessa manhã live to bring you up to date on some loose ends, para lhes atualizar quanto a umas pontas soltas, help you better understand para ajudar vocês a melhor entender the scriptures, as escrituras, especially regarding the often misunderstood of the resurrection especialmente a respeito da ressurreição frequentemente mal entendida of the dead dos mortos and the promise of afterlife and eternal life. e a promessa do pós-morte ou da vida eterna. So I'm coming to you from our main sanctuary, Eu venho a vocês do nosso santuário principal, our broadcast studio here at New Kingdom o nosso estúdio de gravação aqui na New Kingdom, at Goshen B'Tzafon. em Goshen Betzafon. It's my pleasure to make your company. É meu prazer fazer a sua companhia, I'm sure it's likewise. tenho certeza que é recíproco. I want to tie up some loose ends today Eu quero amarrar algumas pontas soltas hoje, because I'm going to continue the ongoing series of better understanding the end time. porque eu vou continuar nessa série do Melhor Entendendo os Tempos Finais, But I want to make sure I tie up the loose ends between Shabbats, because mas eu quero ter certeza de amarrar as pontas soltas entre Shabbats, if you don't bring these things to the forefront, porque se nós não trouxermos essas coisas para o plano, pro plano da frente, what invariably happens is you lose your thought, or you lose your trend, and then it never gets shared, it never gets taught, which does. isso acontece quando a gente não traz essas coisas ao plano inicial, que a gente nunca consegue complementar o entendimento porque a gente esquece os anteriores e nunca é compartilhado, nunca é explicado, Doesn't benefit the kingdom, e isso não beneficia o reino and it certainly doesn't benefit you guys, e certamente não beneficia vocês também. right? Okay, so I got a message from a sister, and very precious sister in Yahusha, Eu recebi uma mensagem de uma irmã muito preciosa em Yahusha, and she said, Shalia, have you considered e ela disse: Sholier, tu considerou that in John 14:2, Yahusha uses the Greek word monē, que em Yohanan 14:2, Yahusha usa a palavra grega monei for our home para o nosso lar, when we go to be with Yahusha after the physical life, quando nós vamos estar com Yahusha depois da vida física, which means permanent dwelling. o que significa habitação permanente. Unlike the one that Shaliach Shaul, Paul, used in 2 Corinthians 5:1, Diferente da que o Sholiach Shaul, Paulo, usa em 2 de Coríntios 5:1, which is skenos, a tent, a temporary dwelling, que é skenos, uma tenda ou uma habitação temporária, which speaks or refers to our earthly body. que fala ou se refere ao nosso corpo terreno. So there's a comparison between the earthly and the spiritual heavenly body. Então há uma comparação entre o corpo terreno e o corpo espiritual, a tenda terrena e a tenda espiritual. The celestial body is known as monē, O corpo celestial é conhecido como monei, where we get probably beauty, artwork, perfection, masterpiece. da onde talvez nós consigamos as palavras beleza, obra de arte, obra-prima, Not a temporary tent, so we wouldn't need to be resurrected in our tent. e não uma tenda temporária, de forma que não precisaríamos ser ressuscitados na nossa tenda temporária, Or physically. ou fisicamente. Isn't that amazing? So, yeah, it is amazing. And before we get into that, we have to understand Então, isso é maravilhoso. E antes da gente entrar nisso, nós temos que entender that whenever the scriptures talk about resurrection of the dead, it's with a spiritual heavenly monē as the promise. nós temos que entender que quando as escrituras falam da ressurreição dos mortos, é sempre com a promessa da monei, da tenda espiritual. This idea
that it has to be physical is another Judeo-Christian myth from the Talmud. Essa ideia de que tem que ser uma ressurreição física é outra ideia judaico-cristã do Talmud And from the Jewish theories. Now, a lot e das teorias judaicas. of people say, well, at the time of Yahusha, everybody believed in the bones and the joints coming out of a grave and everything being repasted. Agora, nas teorias judaicas, alguém pode dizer que no tempo de Yahusha muitas pessoas acreditavam nos ossos sendo juntados com os tendões saindo da caixa fisicamente. For another 50, 60, 80 years of torture on earth. Para mais uns 50, 60, 80 anos de tortura na Terra. Nothing can be further from the truth. Nada pode estar mais longe da verdade. And as I've shared in my teachings, E como eu compartilhei nos meus ensinos, according to John chapter 3, Yahuchanan chapter 3, no one had ever gone into the New Jerusalem of heaven. de acordo com Yohanan capítulo 3, ninguém havia entrado na Nova Yerushalayim nos céus, Except the Son of Man who came down from heaven. exceto o Filho do Homem que desceu dos céus. So that applied until 30 AD Então isso se aplicava até 30 AD, at the resurrection. na ressurreição. When Yahusha rose from the dead, he was 30, some say 33. I'm not going to argue about that or fight about that. Quando Yahusha tinha 30, outros dizem 33. Eu não vou discutir nem argumentar sobre isso. We can go with 30 just for the sake of the teaching. Nós podemos ir com 30 só por causa do ensino. And so we have the resurrection in Matthew 27, I believe. I'm going to double check for you. Então nós temos a ressurreição em Mateus 27, se eu não me engano, eu tenho que checar de novo para vocês. Because I don't want to give you information that's not correct. Porque eu não quero lhes dar informação que não é correta. And they appeared to many E eles apareceram a muitos in Jerusalem. em Jerusalém. Matthew 27:53. After Mateus 27, 53. Yahusha's resurrection, they entered the Kadosh city and appeared to many. Depois da ressurreição de Yahusha, eles entraram na cidade de Kadosh e apareceram a muitos. So the they, first we're going to mark the they. Então primeiro a gente tem que marcar esse eles. Okay, I want to mark the they. Eu quero marcar esse eles. And then we have Yahusha bless his Kadosh name E aí nós temos Yahusha, abençoado seja o nome Kadosh dele. and bless the scriptures that has revealed this to all of us, you, E abençoadas sejam as escrituras que revelaram isso para todos nós, vocês, me, eu and even more on a daily basis, e para cada vez mais pessoas diariamente. is the resurrection in 70 AD, which is É a ressurreição em 70 AD, the main resurrection. o qual é a ressurreição principal. Okay. So the question is, two questions in this brief teaching. Então há duas perguntas nesse ensino breve. The first question is the resurrection physical, spiritual, or both? Então, primeira pergunta, a ressurreição é física, espiritual ou ambos? And we'll answer that. E nós vamos responder isso. The second question is, who are the first fruits who rise in Revelation chapter 20, and then who is everybody else? E agora a segunda pergunta é, quem são os primeiros frutos que ressuscitam em Apocalipse 20 e quem são o resto? And there's a few things intertwined here, okay? E há algumas coisas entrelaçadas aqui. So first, let's get right to our text. Primeiro vamos direto para o nosso texto. So in 2 Corinthians Em 2 de Coríntios, chapter 5, capítulo 5, let's see if we can get this a little bit better for you guys. deixar um pouquinho melhor para vocês aqui. There you go. In 2 Corinthians chapter 5, Em 2 de Coríntios, capítulo 5, right into the Greek so there's no misunderstanding. e eu vou direto para o grego para que não hajam maus entendidos. We know that if our earthly house, oikia, Nós sabemos que se a nossa casa terrena, oikia, which is the tent, see that que é a tenda. there's the physical. So the physical is the temporal tent.
Então a gente vê o físico aqui. O físico é essa tenda temporária. Just like Sukkot, we put her up and we tear it down. Assim como Sukkot, a gente levanta a tenda e depois derruba ela. That's like life. We put it up, we tear it down. It's temporal. Igual a vida, a gente levanta e depois é jogado fora. So the earthly house, Então a casa terrena, the physical body, is called a temporary tent, o corpo físico é chamado de uma tenda temporária, which will be destroyed. que será destruída. It's not going to be fixed, repaired, patched up, band-aided. It's going to be destroyed. Ela não vai ser recuperada, não vai receber um band-aid, não vai ser arrumadinha, não. Ela vai ser destruída. But in exchange, because Mas na troca, we're children of the resurrection, porque nós somos filhos da ressurreição, Yahuwah is going to give us an oikodomen, Yahweh vai nos dar um oikodomen. meaning a building from Yahuwah himself, Em outras palavras, um prédio do próprio Yahweh. a house not made with hands. So Uma casa não feita com mãos. that's a nice way, it's a polite way of saying there's no penis and vagina involved. Isso é uma maneira legal de dizer que não há pênis ou vagina envolvidos no processo. I'm not trying to be crass, but if we really want to finally understand the resurrection, then we need to use all the tools necessary, because we have to meander and wade ourselves through 2,300, 2,200 years of lies and half-truths, myth-truths, quarter-truths, eight-truths. Então, eu não estou tentando ser crasso, mas para a gente conseguir entender isso de uma vez por todas, depois de filtrar esses 2.300 anos de meias verdades, poucas verdades, quarto de verdade, 1/8 truths, which are dangerous, verdades que são 1/8 só da verdadeira, tree of the knowledge of good and evil, mix. essa árvore do conhecimento do bem e do mal. So the house not made with hands or sexual organs Então, a casa não feita por mãos ou por atividade dos órgãos sexuais, or man's will. ou a vontade dos homens. John chapter 3 talks about we're not born of the will of man. Well, João capítulo 3 fala que nós não nascemos de acordo com a vontade dos homens. the will of man is another nice copacetic way of saying intercourse. A vontade dos homens é outra maneira legal de dizer, ou polida de dizer a atividade sexual. And I don't have a problem with that, because you hear these words on the news, you hear these words in commercials, you see gay people kissing in commercials. I mean, the assembly has to get real. If you don't E eu não tenho problema com essas palavras. A gente vê essas palavras no noticiário, no dia a dia, a gente vê casais homossexuais se beijando em comerciais. Então nós temos que ser reais de uma vez por todas. get real, you're not gonna reach people. People are gonna keep watching commercials where gay people are selling pharmaceuticals and think it's okay. E se a gente não for real, se a Assembleia não ficar real de uma vez por todas, a gente nunca vai conseguir alcançar as pessoas que ainda estão vendo comerciais de homossexuais vendendo farmacêuticos e achando que isso é ok. So this is clear that the great exchange is the temporal tent for the permanent house. Então isso aqui é claro, que essa troca é da tenda temporária, terrena, para a casa perpétua. The permanent house is not made with hands. It's made A casa permanente celestial não feita com mãos. by Yahuwah in the Ela é feita por Yahweh no Ruach, Ruach for the children of the Ruach. Now para os filhos do Ruach. let's go to John. So we see the word there. The word there for our temporary tent. Anything physical is temporary. Então a gente vê aqui a palavra grega para nossa tenda temporária. Tudo que é físico é temporário. We're not going to be raised physically, because that just means Yahuwah is going to give us another temporary dwelling. Nós não vamos ressuscitar fisicamente porque isso só significa que Yahweh nos daria outra habitação temporária. Right? That doesn't make any sense. Isso não faz sentido nenhum. He's going to remove the temporary dwelling that's sick, falling apart, leaking. Ele vai remover essa habitação temporária que está doente, caindo aos pedaços, vazando. And then he's going to give us another temporary dwelling. You really don't want that. E aí ele vem e nos dá outra habitação temporária. Você não vai querer isso. Honestly, it sounds nice. I could be with mommy and daddy again, but you really don't want that. Soa legal, pô, eu posso estar com meu pai e com a minha mãe de novo, mas você não vai querer isso. Job said, a man who is born of a woman, his days are very few and full of suffering. Jó falou que um homem nascido de uma mulher, os seus dias são poucos e cheios de sofrimento. Just relax, take a deep breath, and then you're honest with you. You don't really want that. Então só relaxa, respira fundo e você vai entender que você realmente não quer isso.
So Yahuwah's not going to give you another tent. He's going to give you something else. Então Yahweh não vai te dar outra tenda, ele vai te dar outra coisa. And if we go to the book of Yahuchanan E se nós formos ao livro de Yahuchanan, in chapter 14, no capítulo 14, and we pick it up in verse 2, começando no versículo 2, Yahushua said, I go to prepare a place for you, and I will come again. Of course, that was in 70 AD to Yahushua disse, eu vou para preparar um local para vocês e eu volto de novo. Claro que isso foi em 70 AD, receive you unto myself, so that where I am, you may be also. para receber, e de novo eu os receberei para que onde eu estou vocês possam estar também. Okay? And now let's go into, so we're going to have in the resurrection, Então nós teremos na ressurreição, not just one of the several 10 million resurrections that Judaism and the church thinks they know about, so they think they can teach you, and they know nothing about it because Yahushua said very clearly in Matthew 22, you don't know you don't know the scriptures or the power of Yahuwah to resurrect. então essa é a única ressurreição que tem, não das milhões das ressurreições que tem no sistema da igreja, que eles tentam ensinar para vocês, mas eles mesmos não sabem, porque Yahushua disse em Mateus 22 que vocês não conhecem as escrituras, tampouco o poder delas para ressuscitar. So if you're not understanding the scriptures, you're not going to understand what the power of Yahuwah to resurrect is for. Então, se vocês não entenderem as escrituras, vocês não vão entender para que serve o poder de ressuscitar de Yahweh. Now, I'm not saying this comes overnight. This took me more than 40 years to get to this understanding, but E eu não vou dizer que isso aqui vai vir da noite para o dia, porque me levou 40 e poucos anos para entender isso aqui, certo? just sharing it with you. Mas eu estou compartilhando com vocês só agora. Rather than pondering it in my heart and eating breakfast or something else I could be doing this morning. Ao invés de ponderar isso no meu coração e comer meu café da manhã ou qualquer outra coisa que eu pudesse estar fazendo essa manhã. I come to you because if I need it, you need it. Eu venho para vocês porque se eu preciso, vocês precisam. And if I need this understanding, you need this understanding. Se eu preciso desse entendimento, vocês precisam desse entendimento. So in the house of the Father of mine are Monet. Look at that. Isn't that beautiful? Those abiding places, those bridal chambers where we have intimacy, Yada Yahuwah. Então, na casa do pai meu, há muitas Monet, muitas mansões. Não é linda essa câmara de habitação onde nós temos a intimidade com Yahweh, onde nós Yada Yahweh. No Yahuwah. So when we say Yada Yahuwah, which means praise be to Yahuwah, it also means no Yahuwah. It's also a call to intimacy. Então, quando a gente fala Yada Yahweh, a gente está dizendo louvado seja Yahweh, mas também nós estamos dizendo conheça Yahweh. Yada significa ter intimidade, é um chamado para intimidade. Yada Yahuwah is a call to intimacy. Yada Yahweh significa um chamado para intimidade. Because it says Adam knew Eve, and that word there is Yada. Porque lá diz, Adão conheceu Eva, e a palavra lá era Yada. That's intercourse. Isso é relação sexual. But in this case, it's spiritual intercourse. Mas nesse caso é uma relação espiritual. So we have that spiritual interconnectivity in the heavens. Então nós temos essa interconexão espiritual nos céus. Because there are many Monet. Porque há muitas Monet. There are many, many Monet. Há muitas e muitas Monet. One for you, one for me. Each one of the wives of the Messiah. Uma para mim, uma para vocês. Cada uma das esposas do Mashiach. He married us in 70 AD. So we Ele casou conosco em 70 AD. need 70 AD to complete the marriage. Então nós precisamos de 70 AD para completar o casamento. Because otherwise we have a bridegroom who left us waiting at the altar Porque do contrário nós temos um noivo que nos deixou esperando no altar. for 2,000 years. Por 2000 anos. What happens after 2,000 years? Hope deferred makes the heart sick. O que acontece depois de 2000 anos? A esperança adiada deixa o coração doente. Right? So what kind of a bride is going to be happy waiting at the altar for 2,000 years? Que tipo de noiva vai ficar feliz esperando no altar por 2000 anos? Especially after the bridegroom swore on a stack of Bibles, metaphorically speaking, Especialmente quando o noivo jurou sobre uma pilha de Bíblias, metaforicamente falando, that he's going to come back in the first century. que ele vai voltar no primeiro século. It's a joke.
É uma piada. I mean, what we used to believe, when you stop and you really take a deep breath, do O que a gente costumava acreditar, quando você para e dá uma respirada funda, some breathing, and you stop and think what we used to believe, e você para e pensa no que a gente costumava acreditar, it's almost like we're ashamed. é quase como se nós tivéssemos vergonha disso. We're ashamed that we didn't question the return of JC and the rapture of the church in 2,300 years or whatever. É engraçado que a gente nunca questionou o retorno do JC e o arrebatamento da igreja 2.300 anos depois. However you want to package that, it's still the same lie. E não importa como você queira empacotar o presente, ainda é a mesma mentira dentro da caixa. But part of that same lie is the physical resurrection. As much as I would like to be physically resurrected, Mas parte dessa mentira é a ressurreição física. Por mais que eu gostasse de ser ressuscitado fisicamente, if I could, se eu pudesse, why would I share a lie to you when there's no hope in the lie? por que eu compartilharia uma mentira com vocês quando não há esperança nela? There's absolutely no hope in a lie. Não há esperança na mentira. So we're going to receive a Monet, Então nós receberemos um Monet, and if you were not going to receive a spiritual body, a Monet, a masterpiece, e se vocês não fossem receber uma Monet, um corpo espiritual, uma obra de arte, a work of artistry, uma obra de arte, uma obra-prima, perfectly fit for the heavens, completamente aperfeiçoada para os céus, Yahushua says, I would have told you. Yahushua disse, eu teria lhes dito. If you were going to be physically resurrected from the dead and the bones and the dust and everything would pop back up, I would tell you. Se vocês fossem ser completamente ressuscitados dos mortos fisicamente, os ossos sairiam da caixa, eu teria dito para vocês. But I'm going to prepare a place for you. So where Mas eu vou preparar um local para vocês. is Yahushua today? Então onde está Yahushua hoje? He is in the Greek Uriana, Ele está na Uriana grega, the heavens, nos céus. and he has already, because he married us, he has the right to already prepare a place. E como ele casou conosco, ele já tem o direito de já ter preparado um local. So when he rose in 30 AD, he prepared the place, and he came back in 70. Então quando ele ressuscitou em 30 AD, ele preparou o local. E ele voltou em 70, so that when we die, we immediately go into the mansion. para que quando morrermos, nós imediatamente vamos para essa mansão. And we immediately go into that chamber. E imediatamente entramos nessa câmara. Now let's go to 1 Corinthians Vamos agora para 1 de Coríntios 15. 15. Okay, so you have the basic comparison between a tent Então vocês têm a comparação básica entre uma tenda and a house. e uma casa. Okay. The father's house or the father's Monet A casa do pai, ou a Monet do pai, are secure, permanent dwellings. nela há habitações seguras. They are secure, permanent dwellings, not Elas são habitações permanentes seguras. made with hands, Não feita com mãos, i.e., hands that engage in sexual reproduction ou mãos que engajam em reprodução sexual, or procreation. ou procriação humana. I mean, that's the scriptures being polite, De novo, isso são as escrituras sendo educadas, which means the will of man requires the hands of man, which requires sexual stimulation. o que significa que as mãos dos homens requerem a atividade dos homens, que é estimulação sexual, estímulo sexual. I mean, let's be adults here. Let's not. If you need to put the children out of the room, do so. But at least we're learning. Sejamos honestos e adultos. Se a gente precisa tirar as crianças da sala, ok, mas pelo menos nós estamos aprendendo For the first time, pela primeira vez what kind of resurrection we can expect. que tipo de ressurreição nós podemos esperar. So now let's go to 1 Corinthians 15, and we could. It's a lot of stuff here. Vamos para 1 de Coríntios 15 e tem muita coisa aqui. Okay, so I mean a lot, and we Tem muita coisa aqui.
certainly not going to do that in a quick update. E certamente nós não vamos conseguir cobrir tudo em um pequeno update. I'm just not going to do that. Não vai dar para fazer. But let's see. On the other hand, Mas, por outro lado, I want to, if I use the verses se eu usar os versículos that we can get out of the RSTNE, que nós podemos tirar das RSTNE, then I think we could make some quick headway. eu acho que dá pra gente fazer um caminho rapidinho. Okay? So I'm going to go to rstne.com. Hopefully all of you have that bookmark Então eu vou para rstne.com, espero que todos vocês tenham isso salvo, as the ultimate source of restoration scriptural truth. como a fonte definitiva das verdades escriturais restauradas. Of course, it's Yahuwah who's the ultimate, but you understand what I'm saying. Claro que Yahweh é essa fonte, né? Mas vocês entendem o que eu estou dizendo. This is up to date. We're not afraid to update things. We're not afraid to add or subtract from the word because we don't. Isso não é, nós não temos medo de tirar ou adicionar a palavra e restaurar essas coisas, porque nós não temos medo. We just simply don't. We just Nós simplesmente não tememos. bring it fully up to date. Mas atualizamos completamente. All the stuff that has been purposely lied about or hidden from us. Todas as coisas que foram mentiras a respeito ou que foram escondidas da gente. So I'm going to put this up on the screen and we can go quickly. I'm not going to share all the verses. Eu vou colocar isso aqui na tela rapidinho e a gente pode ir rápido. Eu não vou atravessar ou revisar todos os versículos. And hopefully we'll hit on everyone. E tomara que a gente consiga, pelo menos, tocar em todos. Okay, and I've taught on this before, but I want to tie it in. E eu já ensinei isso antes, mas eu quero amarrar com o que eu falei antes. And then I want to bring it to Revelation 20. E aí eu quero levar a gente para Revelação 20. Because that's the part that confuses people. Porque essa é a parte que confunde as pessoas. And before I forget, in order to establish an eschatological doctrine, you E aliás, antes de eu esquecer, para estabelecer uma doutrina escatológica, cannot start in Revelation. você não pode começar em Apocalipse. Guys, Pessoal, in order to understand a doctrine, para entender uma doutrina, ideally you want to start in Genesis idealmente você tem que começar em Gênesis or the Torah. ou na Torá, Or ideally you want to start in the Torah and Isaiah and Ezekiel, ou idealmente na Torá e em Ezequiel e em Isaías, adding and producing second and third witnesses. adicionando e produzindo segundas e terceiras testemunhas. You see? When you have to start a doctrine at the end of the book, Quando você tem que começar uma doutrina no fim do livro, and then you pull a single verse e aí você puxa um único versículo out of the end of the book, do fim do livro, invariably what's going to happen is you're going to be way off base because invariavelmente o que vai acontecer é que você vai estar completamente fora. you're divorcing the doctrine that you're attempting to create Porque tu está divorciando a doutrina que você está tentando criar from the full revelation of Scripture, starting da completa revelação das Escrituras, all the way back in the Garden of Eden. que começa lá atrás no Jardim do Éden. Okay, y'all follow what I'm saying, I hope, Vocês entendem o que eu estou dizendo? Eu espero. right? And it's very important. So when you're establishing a doctrine, E é muito importante, quando você está estabelecendo uma doutrina, de novo, again, you cannot start in the book of Revelation você não pode começar no livro de Apocalipse and pick one verse, which also then you misinterpret. So you pick one or two verses at the end, e escolher um versículo, porque também você vai mal interpretar ele. Então você não pode pegar um verso no final and you misinterpret it, e mal interpretá-lo, okay? And then you establish an entire doctrine. e aí você estabelece uma doutrina inteira. You just can't do that. Não dá para fazer isso. Boy, I look like a light bulb in this thing, huh? Eu tô igual a lâmpada aqui nesse negócio. Let me see if I can lower myself a little bit here. Deixa eu ver se eu consigo me desiluminar um pouquinho. Make myself a little bit more presentable. Me deixar um pouquinho mais apresentável. There you go. That was awfully bright, I would say. Tava muito brilhante, eu diria. Awfully bright. Let's see. Wanna get a little bit. Sorry about that.
There me goes. Agora, aqui tô eu. Let's see. That's better. Melhor. Yeah. Okay. So, and that's the problem with the little season. E esse é o problema com a pequena estação. These are people who believe Yahushua came. They're good people. They're quality people. They're seekers. They're Bereans. Essas são pessoas que acreditam no retorno de Yahushua, são boas pessoas, são pessoas que buscam, são bereus, They're my brothers. são meus irmãos. I appreciate all the research that the little season people have done. I'm not saying that to blow smoke up your chimney. I truly appreciate it because I've read a lot of their teachings and they were a great help to me. The problem E eu aprecio muito toda a pesquisa que essa galera da pequena estação fez, porque não para falar, não para ser bajulador ou dar elogios falsos, mas é que realmente eu li muito da pesquisa que eles fizeram e isso me ajudou bastante. is you can't take a verse in Revelation and begin to establish a thread and claim that it's a scarlet thread, which is of Yahushua. Mas o problema é que você não pode pegar um versículo em Apocalipse e desenvolver um fio, uma doutrina completa dizendo que é um fio escarlate que vem de Yahushua, Blood, que é o sangue de Yahushua. and that it is finished word categorical doctrine when E isso é uma doutrina da obra finalizada categorizada, it's not. Okay. quando ela não é, ok? So, but remind me to go back to Revelation chapter 20. Mas me lembrem para voltar a Apocalipse capítulo 20. So in 1 Corinthians 15, he's talking about the resurrection, Então, em 1 de Coríntios 15, ele fala sobre a ressurreição, and he's setting the record straight there, just like we're setting it straight today, because nobody really got it then, nobody's really getting it today. e ele está explicando tudo o que está acontecendo aqui, porque naquela época ninguém tinha entendido e hoje em dia ninguém está entendendo também. So, or very few, I should not say nobody, but you know what Ou poucas pessoas, eu não devia dizer ninguém, mas vocês entendem o que eu estou dizendo. I'm saying, very few. Pouquíssimos. So the topic is the resurrection. Então o tópico é a ressurreição, Mashiach has risen, o Mashiach ressuscitou, etc. We're not false witnesses. nós não somos testemunhas falsas. The dead do not rise. Messiah did not rise. Se Yahushua não ressuscitou, se os mortos não ressuscitam, Yahushua não ressuscitou. Now he is the exception. He rose physically. Agora, ele é a exceção, porque ele ressuscitou fisicamente. I want to make that clear. He rose physically as a Quero deixar claro, ele ressuscitou fisicamente, sign. como o sinal. The sign of Jonah. That was O sinal de Jonas. physical. I want to make that clear. Esse foi físico, quero deixar isso claro. Okay? But we are spiritual children. We are his offspring, and he is a living spirit, right? Mas nós somos filhos espirituais dele, nós somos a descendência dele e ele é um espírito que dá vida. For as in Adam, for as by man came the death, by man also came the resurrection. For as in Adam all die the death, even so in Messiah all shall be made alive. So, Então, pelo pecado do homem e pelo homem veio a morte, assim pelo homem também veio a ressurreição dos mortos, pois em Adão todos morreram à morte, assim como no Mashiach todos serão feitos vivos. we covered this before. The death Nós cobrimos isso antes. A morte was spiritual death, because Yahuwah said in Genesis 3, the day that you eat, you will surely die. Now, essa era a morte espiritual, porque Yahushua falou em Gênesis 3, o dia que você comer, você certamente morrerá. Agora, it cannot be physical because Adam didn't die until 930 years or 900 some odd years later. agora, essa morte não pode ser a morte física, porque Adão comeu e ele viveu mais 930 e poucos anos. So the death that has to be reversed, the curse, the death that has to be reversed, Então essa morte, essa maldição que tem que ser revertida, a morte, is the spiritual death. é a morte espiritual. I understand Yahushua died physically. That was a sign to that generation. E eu entendo que Yahushua morreu fisicamente, ressuscitou fisicamente, pois esse foi um sinal para aquela geração. That was a sign to all generations that he is Yahuwah come in the flesh. Esse foi o sinal para todas as gerações que ele é Yahuwah vindo na própria carne. But we are not Yahuwah come in the flesh. Mas nós não somos Yahuwah que veio na própria carne. All right? We are produced by the will of man. Nós somos produzidos pela vontade dos homens. Okay? So it's very important to understand. He did not die, he died the death. Então é muito importante de entender que ele não morreu fisicamente, mas ele morreu à morte, que é a espiritual. Okay, so then he goes on and explains it, and I want to get to the exact text. Aí ele continua explicando e eu quero chegar no texto exato. Please read 1 Corinthians 15 in its entirety. Por favor, leiam 1 de Coríntios 15 na sua íntegra.
And then in verse 36, Paul says, we're foolish because we still don't understand that he's going to give us a monē and not a skeneia. Então, Paulo está dizendo no versículo 36 que nós somos tolos, pois a gente ainda não entendeu que Yahweh quer nos dar uma monē, e a gente está pensando que nós vamos receber uma esquena, uma skenos. Okay, we're still looking for him to give us a skenos, A gente ainda está esperando que ele nos dê um skenos, S-K-E-N-O-S, S-K-E-N-O-S, temporary tent. uma tenda temporária. We're asking him to refurbish or remodel the tent, Nós estamos pedindo que ele reforme a tenda, the skenos. And he has something better for us. He essa skenos, mas ele tem algo melhor para nós. has the monē, Ele tem a monē, you see? And we keep begging him for the skenos because we e nós continuamos implorando a ele pela skenos. don't understand. So Shaliach Shaul says, you don't understand because you're still foolish. Porque nós não entendemos. E o Sholiach Shaul está dizendo que nós ainda não entendemos pois nós somos tolos. You're just foolish. Nós somos tolos. You need to grow up in this area. Nós precisamos crescer nessa área. Verse 37, 1 Corinthians 15:37. That's what you sow is not the body that shall be, but the bare grain, that by chance it may result in wheat or barley or some other grain. In other words, Então, versículo 37, 1 de Coríntios 15. E aquilo que vocês semeiam, vocês não semeiam o corpo que será, mas o grão nu, para que talvez ele resulte no trigo ou na cevada ou algum outro grão. the grain Em outras palavras, o grão is what goes into the ground, but the fruit or é o que entra no solo, mas o fruto, the wheat ou o trigo, comes out of the ground. It's ele sai do solo. different. É diferente. So we go into the ground physically and we come out different. Então nós entramos no solo fisicamente, mas saímos diferentemente. Yahusha was the exception. Yahusha era a exceção. He went into the ground physically and he came out physical. Ele entrou no solo fisicamente e saiu dele fisicamente. Verse 37, we go into the ground and we come out different Mas versículo 37, nós entramos no solo e saímos dele diferente. with a different kind. See, verse 38. Elohim Versículo 38, com um tipo diferente. has given each body difference as it has. Every seed is different. Yahweh, o nosso Elohim, deu para cada corpo a sua diferença. Cada semente é diferente. All flesh is not the same flesh. Nem toda carne é a mesma carne. There's one kind of flesh for man, beasts, fish, and another for birds. Há carne dos homens e outras de bestas, outra de peixes e outra de pássaros. See? So there's different flesh. Então há carnes diferentes. Will we receive flesh? It'll be a spiritual body. Nós receberemos carne, ela será um corpo espiritual. And whatever that spiritual body entails. If E o que quer que esse corpo espiritual encompasse. it has eyes, if it has arms, I don't know and I don't care. Se tem olhos e braços, eu não sei e eu não me importo. The bottom line is we're going down with our skenos O resumo é, nós descemos ao solo com o nosso esquenos, 2 Corinthians 5, 1 and 2, and we're 2 de Coríntios 5, 1 e 2, coming up with a body e nós saímos de lá com um corpo that is a monē, que é um monei, not made by human will or human hands. não feita pelas mãos humanas ou pela vontade humana. Different kind of bodies. É um tipo diferente de corpos. Not all bodies are physical. Nem todos os corpos são físicos. Verse 40. Olha o versículo 40. There are earthly bodies and there are heavenly bodies. So Há corpos terrenos e há corpos celestiais. it's right there. We go Tá aqui, ó. down an earthly body and we don't come up an earthly body. We go down an earthly body and we come up a heavenly body. Nós descemos a terra com o corpo físico e não saímos com o corpo físico. Nós plantamos o corpo físico e levantamos com o fruto do corpo espiritual. Because each one has a different kind of tiferet. Porque cada um tem um tipo diferente de tiferet. There's one tiferet, verse 41, of the Shemesh, the sun, the stars, the moon. Every creation has a different beauty. Cada ser tem a sua própria tiferet. A tiferet do sol, da lua, das estrelas. Todo corpo tem a sua própria tiferet. So is our resurrection. He's Assim é a nossa ressurreição. talking to us, Tá falando da gente aqui, ó. to the Corinthians. Aos coríntios. Audience relevance. He's not talking about Yahusha. Yahusha was raised physically. Não tá falando com Yahusha. Yahusha ressuscitou fisicamente.
It is sown in dishonor. It is raised in beauty, in Ele é semeado em desonra e levantado em beleza, glory. em glória. It is sown in weakness, physical. It is raised in power, because it will become a powerful body in a powerful resurrection. É semeado em fraqueza, mas é levantado em poder, porque se tornará um corpo poderoso com o poder da ressurreição. And here's the key. It is sown naturally, meaning physically, from the will of man. It is sown, as 2 Corinthians 5:1 and 2 clearly teach us, iskenos. And as John chapter 14, verse 2 teach us, it is raised a monet. Então, é semeado um corpo natural, como está escrito em 1 de Coríntios 15, nos ensina que é aquela palavra skenos, algo temporário, e é levantado um corpo espiritual, um monei, como está escrito em Yohanan 14, 1 e 2. Skenos, it is raised a monet. É semeado um skenos e levantado um monei. First Adam was made a living being. The last Adam became a life-giving ruach. So o primeiro Adão foi feito um ser vivo e o segundo Adão foi feito um ruach que dá vida. He gives us spiritual life. Ele nos dá vida espiritual. The spiritual Adam was not first, but the second Adam. The first man is of the earth, earthy. The second man is the Master Yahuwah from heaven. Então, o primeiro Adão não foi o espiritual. E o primeiro Adão era da terra, mas o segundo é o mestre Yahweh do Shamayam, espiritual. And here's the key, another key verse. As we have borne the physical Adam, the image of the physical Adam, so we will bear the image of the heavenly Adam. E aqui está a segunda chave. Assim como nós carregamos a imagem do primeiro Adão físico, nós carregaremos também a imagem do segundo Adão espiritual. Who is a spirit. Yahushua said those who worship him must worship him in spirit and in truth. Que é espírito, como Yahushua falou, aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. We have borne the physical, like Adam, we will bear the monet. Assim como nós carregamos o físico, nós carregaremos o monei espiritual. So Adam, the first Adam, gave us the skenos. Então, o primeiro Adão nos deu skenos, a tenda temporária. The second Adam gives us the monet. E o segundo Adão nos dá a monei. And verse 50, again, to recap, I say E versículo 50, novamente, para recapitular. that flesh and blood will not inherit the mansion or the monet. Novamente eu lhes digo, irmãos israelitas, que carne e sangue não herdarão o monei. Neither will your physical body be resurrected, because your corruption cannot inherit corruption. Então, nem os seus corpos físicos serão ressuscitados, porque a tua corrupção não pode herdar incorrupção. And the word says in Romans, E a palavra diz em Romanos, the kingdom of Yahweh is not meat and drink, but peace, righteousness, and joy in que o reino de Yahweh não é comida e bebida, mas paz, justiça e alegria. the Ruach HaKadosh. No Ruach HaKadosh. In Luke 17, it says that to enter the kingdom, it doesn't come by observation. Em Lucas 17 fala que o entrar do reino não vem com observação. Okay? It doesn't come by the kingdom of Yahweh is within you. In other words, O reino de Yahweh está dentro de vocês. you are his bride. Em outras palavras, vocês são a noiva dele. The Spirit is in you, which is proof that you will receive your monet. E o Espírito está dentro de vocês, o que é prova que vocês receberão a sua monei. So even if you have a little seed of the mustard seed of Então, mesmo que vocês tenham uma pequena semente da semente de mostarda, the Spirit, do Espírito, even if you have a little amount of the Ruach HaKadosh, mesmo que vocês tenham uma pequena quantidade do Ruach HaKadosh, okay, it doesn't matter. That is a sincere deposit. It's a sincere pledge isso não importa, porque isso é um depósito sincero, isso é uma quantia sincera, that Philippians 1:6, he that began a good work in you will perform it. Now, que Filipenses 1:6, aquele que começou em ti uma boa obra a performará. let's take this all the way to Revelation 20. Agora vamos levar isso para Apocalipse 20. And this is the confusing part here. E essa é a parte confusa aqui. And it doesn't need to be confusing E ela não precisa ser confusa, if you know how to approach it. se vocês souberem como abordá-la. Okay, so we go to Revelation 20, Então nós vamos para Apocalipse 20.
And I may have to keep some of this open for you guys. Okay, let me just give me a second. Dá um segundinho. I don't want to overburden my computer. Eu não quero sobrecarregar meu PC aqui. So if we go to Revelation chapter 20, and again, this is where the little season doctrine comes from, and you cannot start. You cannot. Because if you have a little season in Revelation 20 and you don't have it anywhere else in Scripture, Então aqui a gente vai para Apocalipse 20, e é daqui que vem a doutrina da pequena estação. Mas você não pode começar uma doutrina inteira nos últimos versículos do livro, porque se nós temos essa pequena estação só aqui, em lugar nenhum das Escrituras, you cannot trust that and you cannot teach that. So você não pode confiar nisso e tampouco ensinar isso. look at Revelation 20. Olha Apocalipse 20. I saw a heavenly malach come down from the Shemayim, having the key of the bottomless pit and a great chain. He laid hold of the dragon, the old serpent, who was S.A.10, and bound him for an undefined period of years. Então aqui, ó. E eu vi um malaco celestial descer do Shamayam, tendo a chave do poço sem fundo e uma grande corrente na sua mão. E ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é S.A.Tan, e o amarrou por um período indefinido de anos. Well, how come it doesn't say millennium? I'll tell you why. Como aqui não diz, por que aqui não diz milênio? Eu te digo por quê. Because the Greek word for millennium is a completely different word. It's Porque a palavra grega para milênio é uma palavra completamente diferente. millennium, similar to the English or the Latin. Ela não é millennium, como o inglês e o latim. But here in the Greek, and if you want me to show it to you, I can. In Strong's, the Greek word is chelioi. Mas aqui no grego, se vocês quiserem, eu posso mostrar para vocês, tá no Strong's, kilioi. It doesn't mean 1,000 years. It means Satan is bound for an undefined period. Now that Aqui não significa 1000 anos. Kilioi significa um período de anos indefinido. undefined period was from 30 to 70 AD, the Esse período de anos indefinido foi de 30 a 70 AD. 40 years of the Exodus, to Os 40 anos do Êxodo. allow the Exodus and to allow the gospel to be preached in all the world. Let me Para permitir que o Êxodo e o Evangelho fosse pregado por todo mundo. say that again. When we read in Colossians and other scriptures, Quando nós lemos em Colossenses e outras escrituras, it says that by the end of the first century, the lá fala que ao fim do primeiro século, gospel had been preached into all the known world. That o Evangelho tinha sido pregado para todo mundo conhecido. doesn't mean every single part of the world, because Isso não significa todas as partes do mundo. there were parts of the world and parts of the earth that were not known, and the Porque haviam partes do mundo, da Terra, que ainda não tinham sido conhecidas parts of the earth at that time, naquele tempo, they were not reachable. que ainda não eram alcançáveis. Okay? So the actual Greek says, and if you want me to prove it to you, I'm not going to take the time. Actually, I would prefer you do the homework. E se vocês quiserem que eu prove para vocês, na verdade eu não vou tomar tempo para isso. Eu preferiria que vocês fizessem o próprio dever de casa. You can go to Bible Hub, you can go to eSword. I don't care what sword you want to go to. Just go to any kind of sword that you want. Vocês podem ir para o Bible Hub, para o eSword, qualquer espada que vocês queiram usar aí, pode pegar e pesquisar. Okay. It really doesn't matter what kind of sword. Não importa o tipo de espada. And the text will read the same. E o texto vai dizer a mesma coisa. It will read that the dragon, notice it doesn't say demons. Notice it doesn't say the Nephilim. E aqui vai dizer o dragão. Perceba que não diz demônios, perceba que não diz os Nafalim, Notice it doesn't say his children, because perceba que não diz os filhos dele, that evil continues to this day. porque o mal continua até hoje. And that's why we have to wrestle against, we don't have to wrestle against flesh and blood, but power, spiritual wickedness, unclean spirits, authorities, principalities. E é por isso que a gente não tem que lutar contra carne e sangue, mas contra a malignidade, contra os poderes, contra as potestades, contra as autoridades In high places. nos lugares altos. So Satan is bound for an undefined period of time. Now we Então Satanás está preso por um período de anos indefinido. know that that's 40 years because in Luke chapter 9, on E nós sabemos que isso são 40 anos, porque em Lucas capítulo 9, the Mount of Transfiguration, no Monte da Transfiguração, Moses and Elijah were asking Yahusha about the Exodus. Moisés e Elias estavam perguntando a Yahusha sobre o Êxodo. The word there is not regarding his death that he was going to accomplish, like A palavra lá não era sobre a morte que ele iria alcançar, most translations. como a maioria das traduções fala. They were allegedly talking about his death in Jerusalem as the lamb which he would accomplish. No, Supostamente eles estavam falando sobre a morte dele como o cordeiro que ele alcançaria. Não.
The Greek word there is not death, it is exodo, A palavra grega ali não é morte, é exodon, the Exodus. So Satan o êxodo. is bound for 40 years, Então Satanás está preso por 40 anos, just like Mastema in the book of Jubilees. assim como Mastema no livro de Jubileus. Mastema was bound Mastema foi preso so that Israel could be redeemed on Passover and go para que Israel pudesse ser redimido na Pessah through the 40 years before they get to the promised land. e atravessar o deserto para a terra prometida. But when they got to the promised land, there were still giants, right? There were still Mas quando eles chegaram na terra prometida ainda havia gigantes, certo? Nephilim, right? Ainda havia um Nefilim, certo? When they got to the promised land. So same with us. Mesma coisa com a gente. So it doesn't mean there's no more evil. It just means so that the gospel cannot be choked and killed, because Satan wanted to kill the message. Então isso significa que aconteceu para que a mensagem não fosse sufocada, não fosse morta na raiz, porque Satanás queria matar os mensageiros. In its beginning, Satan wanted to kill the message in its infancy. No começo, Satanás queria matar a mensagem na sua fase embrionária. So there was an undefined period of years, because Então houve um período de anos indefinido, John didn't know. He was writing in 66 AD, porque João não sabia, ele estava escrevendo em 66 AD. and that the Exodus was underway, and he didn't know for how many more years the gospel would have freedom E o êxodo estava acontecendo enquanto ele estava vivo, mas ele não sabia por mais quantos anos o evangelho teria a liberdade to be proclaimed to reach all the world de ser proclamado e alcançar todo o mundo, before Yahushua returned in 70 AD. antes de Yahushua retornar em 70 AD. So that's why he says it's undetermined, Por isso que ele fala que é indeterminado, it's undefined. é indefinido. Okay, so now let's jump down to verse 4, Então agora a gente pula para o versículo 4 5. We have the mark. e 5, nós temos a marca. We can read that on your own. Vocês podem ler isso no tempo de vocês. I want to focus in on the resurrection. Eu quero focar na ressurreição. I don't want to focus in on the mark of the beast or get sidetracked. Eu não quero focar na marca da besta ou me desviar. So this is what's always confused you, because it's always confused me. Então isso aqui sempre confundiu vocês, também sempre me confundiu. Number one, I want to say that this parenthetical is not in many manuscripts. Primeiro, eu quero dizer que esses parênteses aqui não estão na maioria dos manuscritos, ou em muitos manuscritos. Let me say that again. This parenthetical that I've highlighted Em outras palavras, esses parênteses que eu destaquei aqui is added to the text. It's é adicionado ao texto. not in many manuscripts of Isso aqui não está em muitos manuscritos, Revelation. So em Revelação. that is suspicion number one. But let's Então isso aqui é a suspeita número 1. go with it. Let's assume that all this parenthetical is what John wrote. Let's Mas vamos supor que todos esses parênteses aqui são o que João escreveu. just the benefit of the doubt. Vamos dar o benefício da dúvida. Let's go with the benefit of the doubt. Vamos com o benefício da dúvida nessa aqui. Okay? So how does all this fit in with us and the resurrection? Então como é que isso aqui bate conosco e com a ressurreição? The first resurrection, A primeira ressurreição, blessed and kadosh is he that has part in the first resurrection. On such a second death has no power. abençoado e kadosh é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem poder. But they shall be Kohanim of Yahuwah and Mashiach and reign with him for an undefined period of years. Mas eles serão Kohanim de Yahweh e do Mashiach e reinarão com ele por um período indefinido de anos. Okay. Now who are these that were raised in the first resurrection? Agora, quem que são aqueles que foram ressuscitados na primeira ressurreição? That's a good question. É uma boa pergunta. Here's your answer. Então a resposta The é o answer is we seguinte. don't have to grasp for straws. We don't have A resposta é que a gente não tem que ficar tentando buscar palha com o olho fechado. to create a straw man. Ou tentar criar um homenzinho de palha para perguntar para ele. All right. We don't have to look for or speculate A as gente não tem que buscar ou especular, most futurists do. como a maioria dos futuristas fazem. It's right here. Tá aqui, ó. I saw the beings of those who were beheaded. These are the martyrs. Eu vi os seres daqueles que foram decapitados. Esses são os mártires. They were beheaded for the word of Yahuwah. So Eles foram decapitados pela palavra de Yahweh. who rose in Matthew 27? When Então quem que ressuscitou em Mateus 27? the master rose, Quando o mestre ressuscitou.
in Matthew 27:53, Em Mateus 27:53. many of the saints rose with him. Todos os Hiroshima ressuscitaram com ele. Who were those people? Quem que era essa galera? Those were those who were martyred. Esses eram aqueles que foram martirizados. They were the martyrs. Eles eram os mártires. It tells you right here. Te diz aqui, ó. They were beheaded. Eles foram decapitados. This is the first resurrection. Essa é a primeira ressurreição. But the rest of the dead did not live until after the Exodus or the 40 years. Mas o resto dos mortos só ressuscitou depois do tempo do Êxodo, pelos próximos 40 anos. Not millennium. The word millennium is not there. Não a palavra milênio, porque essa palavra não está no texto. Look it up yourself. Pesquisa vocês mesmos. I'm going to do that for you. You look it up yourself. Eu não vou fazer isso por vocês. Pesquisem sozinhos. It is the Greek word. I put it here for you. Greek 5507, chiloi. Eu coloquei no texto para vocês aqui a palavra grega 5507 chilioi, ou kilioi. Chilioi. It sounds like the English word chili, Soa com a palavra inglesa chili, which I love. I love que eu amo, aliás. some beef. I love me some beef chili. How Eu amo um chilizinho de carne de gado. about you? Especially hot on a cold winter day. Especialmente quentinho num dia de inverno. So it's an undefined period of years. And John didn't know when it would end because he was writing in 66, and the 40-year Exodus would not end for another 4 years. Então, era um período de anos indefinido e João não sabia quando ia acabar, porque ele estava escrevendo em 66 e o período do segundo êxodo terminaria 4 anos depois. So who rose with Yahusha? Those are the 144,000. Those are the first fruits. Então, quem que ressuscitou com Yahusha? Esses eram 144 mil, esses eram os primeiros frutos. 144,000 in Revelation 7:1 and Revelation 14:1. Those are the 144,000. They're not going to be 144,000 coming in 3,000 years, and they're Jewish evangelists, and they're eating corned beef sandwiches and potato knishes. And Esses são 144 mil de Apocalipse 14. Eles não vão vir daqui a 2.000 anos comendo sanduíche, comendo quiche de batata. they eat in the Jewish delicatessen, E eles comem numa delicatessen judaica. and they're going to be touched with the gospel and E eles vão ser tocados com o evangelho, miraculously wake milagrosamente acordar up from their unbelief. No, da sua incredulidade. come on, Não. man. You can't understand scripture with that kind of speculation. Você não pode entender a escritura com esse tipo de especulação. Very simple. The first resurrection are those who were beheaded. They are A primeira é muito simples. A primeira ressurreição são aqueles que foram decapitados. the martyrs. São os mártires. Even if we agree with the parentheses, and we Mesmo que nós concordemos com os parênteses. don't fight the parentheses, E a gente não brigue contra eles. right? We don't fight the parentheses. Okay, fair enough. So we go Beleza, a gente não discute com os parênteses. Justo. from here to here. Então a gente vai daqui até aqui. And the rest of the dead will be resurrected when the undefined period is finished. Well, Então os outros mortos, o resto dos mortos, será ressuscitado depois desse período de anos indefinido. by now you should know where I'm going. Bom, aqui vocês já deveriam saber onde é que eu estou indo. If Yahusha returned in 70 Se Yahusha retornou em 70, and everybody else that was not martyred, e todo o resto, todo mundo que não foi martirizado, the only way you would rise in the first resurrection if you were 144,000 that were martyred from Adam to Messiah Yahusha's resurrection. a única maneira de você estar na primeira ressurreição é se tu foi martirizado de Adão até a ressurreição do Mashiach Yahusha. From Adam till the second Adam rose from the dead Do primeiro Adão até o segundo que ressuscitou dos mortos, in 30 AD. em 30 AD. Every single person that was martyred or killed for righteousness, martyr and different versions of martyrdom, head, death, piercing with an arrow. Então, todos aqueles que foram martirizados pela justiça dentro desse período, do primeiro Adão até a ressurreição do segundo Adão, que foram decapitados, que foram queimados, que receberam um tiro de flecha, Okay, maybe a righteous king of Israel talvez um justo rei de Israel was martyred. foi martirizado. Maybe a righteous king of Judah. There were no righteous kings of Israel. Talvez um rei justo de Judá, desculpa, porque reis de Israel nenhum deles foi justo.
maybe a righteous king of Judah was martyred, but he was martyred in a war on behalf of Yahuwah, fighting Satan or Baal or the Moabites or the Midianites. Talvez um dos reis de Judá justos que morreu em batalha, guerreando para Yahweh contra os Moabitas, os Amonitas. That person was a martyr. Essa pessoa foi um mártir. So all the martyrs from Adam until the second Então todos os mártires desde Adão Adam até o segundo Adão rose in the beginning of the undefined period or the beginning of the Exodus Chilion. ressuscitaram até o final do período indefinido de anos, ou o final do Chilioi, The Exodus Chilion. Luke o êxodo Chilioi. 9, they discussed the Exodus that he was about to enact by his physical resurrection, which was to take place and last for 40 years. Lucas 9, eles estavam discutindo com Mashiach sobre esse êxodo, esse processo que começaria na ressurreição dele e tomaria precedente pelos próximos 40 anos. And Yahusha taught of the kingdom of Yahuwah, E Yahushua ensinou sobre o reino de Yahweh about the kingdom of Yahuwah after his resurrection for 40 days. depois da ressurreição dele por 40 anos. One day for each of the 40 years of the Exodus. Now, Desculpa, por 40 dias. Um dia para cada ano do segundo êxodo. when the undefined period of years were over, Agora, quando o período de anos indefinido terminou, verse 5, look at versículo 5, verse 5, then the rest of the dead lived. aí o resto dos mortos viveu. Notice it didn't say the rest of the dead rose. Nota que não diz que o resto dos mortos ressuscitou, não diz isso. It says the rest of the dead lived, meaning they never died. So, Aqui significa que o resto dos mortos viveu. Em outras palavras, eles nunca morreram. very simple as we close. 30 AD, Então, muito simples, enquanto a gente termina. 30 AD, the martyrs. os mártires. The Chilioi, the Exodus years, the 40 years are Os anos do Chilioi, os anos do êxodo, os 40 anos, over. terminaram. The word millennium is not in the Greek. A palavra milênio não está no grego. It is probably in your Bible unless you have the RSTNE. Provavelmente ela está nas suas Bíblias, a menos que você tenha uma RSTNE. But it is not in the Greek. So Mas ela não está no grego. after that period, and Yahusha taught us, and John taught us, it is 40 years. Então, depois desse período, Yahushua nos ensinou e João nos ensinou que era 40 anos. Then the rest of us live. Aí o resto de nós viveu. Notice, we're not resurrected. To be absent from the body is to be what? Present with Yahuwah. Notem que nós não fomos ressuscitados fisicamente, porque estar ausente do corpo é estar o quê? Presente com Yahweh. So everybody after Yahushua returned automatically goes from death to life. Então, todo mundo, depois do retorno de Yahushua, automaticamente vai da morte para a vida. In the instant, in the twinkling of an eye. Em um instante, em um piscar de olhos. And those who were alive when Yahushua returned in 70 AD didn't die. There was E aqueles que estavam vivos durante o retorno de Yahushua em 70 AD não morreram. one generation Houve uma geração that was alive when Yahushua returned, que estava viva quando Yahushua voltou, one part of that generation that didn't die. em 70 AD. Então, uma parte dessa geração não morreu. So again, to recap as we close, Então, de novo, para recapitular enquanto a gente termina. 30 AD, the resurrection of the martyrs. 30 AD, ressurreição dos mártires. 70 AD, the living were caught up. 70 AD, os vivos foram tomados. They didn't die. They Eles não morreram. went from death to life, Eles foram da morte para a vida. living. Eles estavam vivos e foram para a vida verdadeira. And everybody else since 70 AD goes from death to life. E todo mundo depois de 70 AD vai da morte para a vida. And are we as blessed as the martyrs? No. E nós somos tão abençoados quanto os mártires? Não. The martyrs are blessed because they were assigned the honor of being the first fruits Porque os mártires receberam a designação da honra de serem as primícias. and the first fruit resurrection. According to James, Yaakov, E a ressurreição da primeira ressurreição. Então, de acordo com o Tiago, Yaakov, we are kind, the Kehillah, the assembly, is kind of like a first fruits. We're not the first fruits. Why? porque de acordo com as palavras de Yaakov, Tiago, nós somos parecidos com os primeiros frutos, mas nós não somos os primeiros frutos. Por quê? Because we're not martyrs. Porque nós não somos mártires. So if you read Yaakov very carefully in the Greek, it says
that we are like a kind of first fruits, but we are not the 144,000 because fortunately, up until this point, the master has not asked us to be martyred. Então, se vocês lerem o livro de Yaakov olhando o grego junto, nós somos parecidos com os primeiros frutos, mas nós não somos iguais a eles, ou nós não somos eles, porque até agora Yahweh não requeriu de ninguém aqui o martírio. So this is a very intense but short teaching. Então, isso é um ensino muito intenso, mas curto. I'm going to make it available immediately. I suggest you share this with at least 10 people. Eu deixarei isso aqui disponível imediatamente e eu sugiro que vocês compartilhem com pelo menos 10 pessoas. Because sometimes concisement and simplicity really clears up a lot of things. Porque às vezes a concisão e a simplicidade limpam muitas coisas. All right? And we'll get this translated into Portuguese as well. So E a gente vai traduzir isso aqui em português também. shalom, shalom from our main sanctuary. We'll see you guys, Yahuwah willing, soon. Shalom, shalom do nosso santuário. A gente vê vocês em breve, se Yahweh permitir. This Shabbat and every Shabbat. And Nesse próximo Shabat e em todos os outros. we'll sit down at the same table and we'll break open the word. That's what E a gente vai sentar à mesma mesa e vamos abrir a palavra. we always do. É o que a gente sempre faz. Shalom, shalom. Shalom, shalom.